Olá, leitores e leitoras desse Brasil e do mundo, bem-vindos a mais um episódio de Poesia Ansiosa. Hoje a gente tem a parte 1 do meu guia amoroso, entre aspas. Eu tenho um negócio na Twitch que é o FAQ amoroso, que é quando as pessoas geralmente me mandam perguntas de relacionamentos e tal. E eu tô muito com vontade de fazer episódios do podcast onde eu respondo perguntas sobre mim, sobre coisas, sobre livros que eu gosto, mas esse especificamente vai ser com algumas bases que eu acredito muito sobre se relacionar com outros seres humanos. Esse episódio não vai ter todas as minhas dicas básicas de vida como jovens adultos, porque eu vou guardar alguns pra live que a gente vai fazer, que é um episódio ao vivo do meu aniversário. Inclusive, isso aqui já vai ter saído depois disso. Eita, Lelê! Opa, acabei de fazer a relação aqui! Aconteceu já? Então, se eu falei alguma coisa que vocês já me ouviram falando, eu sinto muito. O mundo é uma aventura. O conceito de tempo não existe. O que é tempo? Time is defined to make motion look simple. Nossa sensação de tempo é bastante subjetiva. Três, dois, um, take 2. Deu tudo errado, take 2. Peraí. Ai, meu Deus. Parou. Eu. Olá, leitores e leitoras desse Brasil e do mundo. Isso nunca aconteceu antes. Sejam muito bem-vindos a mais um episódio de Poesia. Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do meu podcast Poesia. Por que? Valeu, coach. Vai um Campari aí? Olá, leitores e leitoras desse Brasil e do mundo. Não vamos ter bordão, porque esse é o 9º take em que eu tento começar esse episódio do podcast. E eu não sei o porquê, mas é bom porque nesse episódio a gente vai falar sobre relacionamentos. Então esse vai ser um episódio com um tom muito mais divertido. Pelo simples fato de que eu 9 vezes tentei falar olá, leitores e leitoras desse Brasil e do mundo, e todas as vezes eu comecei a ter uma crise de riso. Isso nunca aconteceu antes, tá? Produção, isso já aconteceu antes? Gente, vocês falaram de um jeito que parece que eu tava com armas apontadas pra vocês. Tipo assim. E é um episódio que eu quero muito gravar. Eu acho que era o episódio que eu tava mais ansiosa pra gravar. E eu não trouxe nele todos os pontos que eu quero falar sobre o assunto. Porque, na minha opinião, eu acho que eu tinha que fazer vários e vários episódios sobre isso. Eu gosto muito de falar sobre isso. Mas hoje eu vim falar alguns dos pilares de relacionamento que eu absorvo sobre o que é se relacionar. Seja no relacionamento que você tem, no relacionamento que você quer ter, ou no relacionamento que você não tem. Eu espero muito que esse episódio te traga alguns pontos que você pode melhorar, que você pode buscar entender, que você pode se aprofundar mesmo numa jornada de autoconhecimento do que você gosta, do que você quer, do que você busca, porque é muito bom e é muito esclarecedor e eu adoro falar isso. Eu li tudo sobre amor da Bell Hooks e depois desse livro, me abriu portas, assim, demais de como que amor é uma coisa fluida e não fechada e uma coisa que, é difícil da gente definir, não existe uma definição certa pra amor, sabe? Tem uma frase sobre isso em Tudo é Rio, da Carla Madeira, maravilhosa, inclusive, mas amor é um conceito que a gente não nasce sabendo. A Bell Hooks fala muito sobre isso, sobre amor ser uma coisa que a gente aprende. Então, pra mim, me pareceu muito certo falar sobre amor. Não sei, pra mim me pareceu quase que... Desculpa se alguma hora eu paro pra respirar quando eu tô fazendo com esses episódios sozinhos, pra engolir e tal. Mas eu estou aqui e eu estou fazendo o meu melhor. Sozinha é mais difícil. Acho que na Twitch até quando a gente vai lá no chat e tal, fica melhor. Mas enfim. Eu só queria falar sobre isso porque quando eu li a Bell Hooks falando que amor é uma coisa que a gente é ensinado e a gente aprende, eu decidi que eu queria muito falar sobre coisas que eu absorvo e eu já absorvi e coisas que eu aprendi, e esse não vai ser o primeiro episódio sobre esse tópico, mas eu espero muito que eu dê alguns pilares pra você buscar entender mais sobre o ato de se relacionar. E a primeira dica da Tia Liv, guia da edição: não se sinta babaca em nenhum momento por escolher o que você quer fazer da sua vida naquele momento. Eu quero ter uma experiência universitária. Tá tudo bem. Eu quero focar em ter um relacionamento sabendo que eu não quero ter esse relacionamento pro resto da vida. Tá tudo bem. Às vezes a gente entra no relacionamento e, se apaixona. E às vezes é só uma coisa que acontece aos 17 anos. Às vezes é só uma coisa que acontece quando você acabou de fazer 18 anos. Você não precisa achar que tudo é o fim do mundo. Você pode se permitir sentir o que você quer sentir. E saber que às vezes a gente tem momentos da vida onde você quer curtir, você quer viver. Às vezes você é um ser humano que não teve nenhuma adolescência, como eu e a Dora, por exemplo.
Citei a Dora, né? Chamei a Dora aqui e falei, a Dora, que enfim, Dora, te amo, desculpa muito por isso. Se você está num momento onde você quer focar em si mesma, se você está num momento onde você quer focar em ter mais amigos, se você está num momento onde você quer focar em viver experiências com várias pessoas, se você está num momento onde você quer focar em estudar, não tem nenhum problema você abrir mão da possibilidade de um relacionamento. Porque isso é muito importante, tá? Às vezes as pessoas se apaixonam pela possibilidade de algo que não é real no momento da sua vida. Aquela coisa, pessoa certa, momento errado. Eu não vejo como pessoa certa, momento errado. Eu acho que eu vejo mais como. Não sei. Acho que na minha perspectiva é mais sobre momentos são momentos e as pessoas sempre vão ter algum tipo de significado e algum tipo de ensinamento pra você, mas nem sempre a possibilidade de alguém é o que ela seria, é o momento que ela seria. Às vezes a gente conhece alguém no momento da vida onde simplesmente essa pessoa não é o certo pra nós, e não quer dizer que tem algo de errado com você. Então, o meu primeiro ponto é que você não é babaca por não querer algo. Isso é muito importante pra mim. Às vezes a gente acha que só porque aparece alguém legal e a gente não quer a pessoa, a gente é babaca. Isso não é verdade. Tipo, nos olhos daquela pessoa, você sempre vai ser a babaca. Você sempre vai ser a babaca. Mas você simplesmente não quis algo e não tem absolutamente nenhum problema em não querer algo. E eu já linko isso com a minha segunda coisa, que é aprender a dizer não. Esse pra mim é o mais importante, porque, tipo, eu acho impossível, assim, realmente, eu acho impossível você ter um relacionamento bom ou qualquer tipo de relacionamento, assim, no geral, enquanto você não aprender a dizer não. Porque, assim, é a pior coisa do mundo e eu te garanto que em qualquer momento da sua vida, seja no relacionamento, seja na amizade, seja no trabalho, seja na família, enquanto você não aprender quando você deve e quando você pode e quando você quer dizer não, eu te garanto com todas as letras que você não terá um relacionamento saudável na sua vida. Eu te garanto que você não vai conseguir ter algo que se faça bem pra você mesmo de dentro pra fora. Porque dizer não é a base de muitas coisas e eu acho que, tipo assim, pessoas boas, que às vezes são ótimas pra gente, pessoas percebem quando alguém não consegue dizer não, e mesmo que inconscientemente elas tiram vantagem disso. Às vezes as pessoas nem fazem por mal, mas elas veem que uma pessoa não consegue dizer não, isso já aconteceu comigo, eu era a pessoa que não conseguia dizer não. E as pessoas tiram vantagem disso, porque você não vai dizer não, entendeu? Então imponha seus limites, porque eu sei que esse é um aprendizado muito básico, mas juntamente com tudo aquilo que eu já falei sobre focar em você, sobre você ser sua prioridade, né, primária, assim, sobre você ter que se amar antes de amar os outros, aprenda a dizer não, porque se você não consegue dizer não, eu te garanto que você também não vai conhecer uma pessoa que verdadeiramente te diga tudo o que você quer que ela diga, te conte tudo sobre ela de dentro pra fora, e eu te garanto que essa pessoa nunca vai ser alguém que vai te conhecer por inteira, porque ela não tá conhecendo você quando você quer dizer não. Se uma pessoa não te conhece nos momentos onde você não quer falar com ninguém, onde você tá triste, onde você não quer, sei lá, sair. Minha garganta fez um som que eu tô com medo de ter pegado no microfone. Pegou, né? Vocês ouviram? Eu tô com vergonha. Então, por exemplo, pra mim, se uma pessoa tinha sido importante na minha vida, eu não queria que ela me odiasse, eu queria que ela sempre estivesse por perto, eu queria que essa pessoa fosse minha amiga, por mais que eu não quisesse. Eu achava que as pessoas tinham que entender que eu não queria, e algumas pessoas não entendem só pelo que você sente. Algumas pessoas precisam ouvir um não. E pessoas, no caso, eu, por exemplo, tem muita dificuldade de dizer não. E o não vale pra família, vale pra amigos, vale pra trabalho, vale pra você mesma, vale pra relacionamentos. Então eu diria muito pra vocês trabalharem consigo mesmos a habilidade de dizer não, porque a gente acha que tá de boa, que não é nada demais, mas é muito, muito, muito delicado. E é uma das coisas, assim, primordiais, porque enquanto você não souber dizer não de verdade, uma pessoa nunca vai se apaixonar 100% por você de verdade. Você tava se privando de dizer não de algumas situações. O que significa que você não tava sendo 100% verdadeira com aquela pessoa, 100% a sua essência com aquela pessoa. Então, se você quer que alguém se apaixone por você verdadeiramente, você também precisa aprender a dizer não. Porque amar alguém também é saber quando você vira pra essa pessoa e falar, eu preciso estar sozinha, ou eu estou mal e não tem nada a ver com você, ou isso me chateou, ou eu não quero fazer tal coisa hoje, ou eu não quero sair hoje, ou eu não quero não priorizar isso. Tem toda uma questão também, né, que é o amar sabendo que você não perde sua própria essência, sabe? E isso é uma coisa que, assim, já coloco aqui, dica da Tia Liv também. Enquanto amor for a primeira coisa, for a coisa primordial da sua vida, enquanto, tipo, a pessoa que você conversa, o relacionamento que você tá,
o seu momento da vida conversando com alguém, ou ouvindo sobre alguém, ou tendo um crush em alguém, se isso for a coisa mais relevante da sua vida, se essa for a coisa que te traz mais emoções, boas ou ruins da sua vida, tem algo de errado. Porque amor é uma coisa que acrescenta tanto, relacionamentos acrescentam tanto, até no nosso processo, sabe? Pessoas vêm e vão, seres humanos mudam muito. Então, assim, também não adianta você ficar mandando indiretinha pro seu ex de 3 anos atrás, porque isso é coisa de gente surtada e tonta. Mas, assim, pessoas mudam, pessoas evoluem, pessoas têm momentos e momentos. Às vezes a gente é tão ligado no nosso próprio umbigo que a gente não percebe que alguém tá tendo todo um momento, que alguém tem todo um contexto, que alguém tem toda uma história pra agir da maneira como ela age, pra ser da maneira como ela é, pra não querer algo da maneira como ela não quer, ou pra naquele momento ela tá sendo de tal jeito. Então, assim, isso é muito, muito, muito primordial. Mas só finalizando sobre o dizer não, por tudo aquilo que eu disse, inconscientemente, às vezes as pessoas tiram vantagem. O que eu quero dizer com isso é que às vezes que mesmo sem perceber, se você sempre for a pessoa que sempre diz sim, inconscientemente as pessoas vão tirar vantagem disso. Não quer dizer que seja uma pessoa ruim, mas as pessoas vão tirar vantagem disso. Então, assim, eu tenho certeza que você não quer ser a pessoa que se deixou aceitar algo que você não queria, porque é um sentimento tão frustrante, é um sentimento tão ruim. E às vezes a gente fica tanto tempo só com medo de dizer não e só tentando ser legal dizendo sim, que a gente acaba sofrendo muito mais por não dizer um não. Seria muito mais rápido, muito mais fácil, muito melhor simplesmente dizer não. Tipo, é uma base tão forte assim, é uma base muito forte. Então, só esse primeiro bate-papo que eu acho importantíssimo. Segunda coisa, que tem a ver com parceiros, mas tem a ver com amizades e família e tudo mais. Eu diria muito, eu vou exemplificar, tá? Mas uma coisa que eu acho muito base pra gente trabalhar com nós mesmos e quando a gente ama uma pessoa, pode ser um amigo, pode ser um familiar, pode ser uma coisa na nossa vida, pode ser uma atividade que nos traz prazer, que nos deixa feliz, ou pode ser uma pessoa que você tá verdadeiramente apaixonado, enfim. Aprenda a ler essa pessoa. Eu vou exemplificar com um péssimo exemplo, mas só pra ilustrar um pouco isso. Sabe 13 Reasons Why? 13 Reasons Why, enfim. Tem o Clay e a Hannah, né? E a Hannah vira e fala pra ele, tipo, vai embora. E ele vai, e ela coloca isso como o 13º motivo dela. Se você nunca viu 13 Reasons Why, eu também não vou recomendar pra você ver. Mas eu tô só exemplificando, porque essa é uma cena onde uma menina, ela pede pra um cara ir embora. Esse é um péssimo exemplo, tá? Não levem esse exemplo em consideração, é só pra conseguir ilustrar. E ela queria muito que ele ficasse. E às vezes, seres humanos são tão complexos que tudo que um ser humano quer é que alguém te ame o suficiente a ponto de que mesmo que você vire pra essa pessoa e fale, vai embora, essa pessoa te ama o suficiente que ela vai ficar. E isso não é uma coisa que é válido pra todo mundo, isso não é uma coisa que acontece em todos os casos, mas algumas pessoas só querem ser amadas nesse nível. Não são todas, mas é um bom exemplo. Que às vezes a gente precisa aprender muito a ler as pessoas ao nosso redor. Que é um exercício que vem de dentro pra fora, que também faz parte de todo um processo de autoconhecimento, porque enquanto você não consegue ler você mesmo, entender você mesmo, é muito mais difícil de entender os outros também, assim, sabe? Mas eu diria que essa é uma coisa essencial, porque às vezes as pessoas são elas mesmas nas entrelinhas. E eu sei que é difícil adivinhar as entrelinhas, do mesmo jeito que também é difícil a gente esperar que alguém adivinhe as nossas entrelinhas, mas eu já vou linkar isso com mais um ponto de bate-papo depois. Mas eu vou linkar com isso, só pra finalizar isso aqui. Eu sei que é difícil, mas do mesmo jeito que eu acho que a gente tem que tentar se abrir pra ver as pequenas palavrinhas escondidas nas linhas do outro, a gente tem que se permitir dar abertura para os outros verem as pequenas palavras entre as nossas linhas. Eu acho isso essencial. Essa é uma coisa que é mencionada muito no livro Vamos Falar de Amor, da Natalie Lee, eu acho. Não sei. Guia da edição que for botar uma foto aqui, se você precisar de ajuda com o livro, eu te mando foto da capa. Gratidão. Mas esse livro aqui, ele é muito bom. E ele é um livro que eu levo comigo, ele fica do lado da minha cama. E, tipo assim, toda noite eu pego e leio umas páginas, uma, duas. Ou leio, tipo, um parágrafozinho, porque ele é tão bom. Ele tem inúmeros bate-papos. Inclusive, eu devia trazer ele. Nossa, eu vou trazer esse livro aqui pro próximo episódio que eu for gravar sobre isso. Que a gente vai fazer um episódio inteiro com eu citando algumas marcações dele, falando sobre algumas coisas. Pelo menos até o meio, assim, porque eu dou pausas pra ler ele, porque ele é muito intenso. Mas eu recomendo demais. Como eu disse no começo desse podcast, amor é uma coisa que a gente aprende. Então,
estude. É muito legal estudar sobre o conceito de amor, é muito legal estudar sobre seres humanos, é muito legal estudar. Eu não tô falando, tipo, pare e estude. Eu tô falando no sentido de que seres humanos são muito diferentes e muito complexos de entender. E às vezes a gente tem que se abrir pra aprender coisas com nossos erros, com nossos acertos, com as pessoas ao nosso redor. É muito importante isso, sabe? E aquele assunto que eu disse sobre aprender a dizer não é uma base muito, muito, muito grande. Assim como, e eu vou falar isso com todas as palavras do mundo, eu disse pra você não se sentir culpado se você não quiser estar com alguém, pra você aprender a dizer não, pra você tentar aprender a ler as pessoas. Linkando com várias coisas que eu já disse, a gente precisa entender que às vezes algumas pessoas só vão ter a perspectiva delas. E é muito frustrante porque às vezes a gente só queria que essa pessoa entendesse qual que é a nossa perspectiva. Às vezes os seres humanos não entendem tudo que eles erraram com a gente. E às vezes a gente só tem que entender que tá tudo bem. E que você nunca vai conseguir explicar pra essa pessoa tudo que você sentiu. E aí eu linko com algo mais para as pessoas mais novas que estão assistindo isso. Mas talvez você tenha 15, não sei, 14, 16 e você se apaixonou. Não é o fim do mundo. Não é o fim do mundo. E não importa nada. Eu sei que toda vez que a gente sofre com algo por amor, amor tem uma intensidade muito única de fazer com que a gente sinta constantemente de que aquilo é a pior coisa do mundo. E esse amor, essa coisa que dá um aperto no coração, ela sempre parece ser a pior coisa do mundo. Mas do fundo, assim, do coração, ela não é. É uma coisa muito do momento. Daqui um tempo, daqui uns meses, daqui uns anos, isso não vai importar. Então, o que eu digo pra vocês é que chore o que tem que ser chorado. Sinto o que é pra ser sentido. Mas entenda sempre que é uma coisa muito passageira. E geralmente as pessoas que ficam bitoladas com o que aconteceu, com aquela pessoa de anos atrás, com aquela pessoa que um ano fez aquilo, com aquela pessoa que você vive mencionando pra alguém, ou com aquele amigo que você sempre menciona que fez algo. É o que eu sempre falo, você que acaba sendo a bitolada, você que acaba sendo a maluca. E mesmo que aquela pessoa tenha errado com você que vira a maluca. De estar até hoje falando isso. Então, se liberte disso, de entender que certas coisas não têm um ponto final e certas coisas são assim. Eu acho que essa é uma ótima base. E aí, aquele linking que eu queria falar do ler o parceiro, comunicação. Comunicação, gente. Eu fielmente acredito que comunicação é a base de tudo. Eu não consigo entender como que pessoas têm relacionamentos onde elas não se comunicam, onde elas não são verdadeiras. Eu sei que eu falei sobre isso no TikTok, eu acho que essa é uma versão mais longa de um TikTok muito legal que eu tenho, mas a verdade sempre vai ser melhor. Interprete isso como você quiser. Interprete isso como você quiser, mas a verdade sempre vai ser melhor. Eu entendo que tem certas coisas que você não precisa mencionar, porque talvez elas só façam mal pra pessoa que tá com você ou pra pessoa ao seu lado, mas a verdade sempre vai ser melhor. Em algum ponto, o que não for a verdade vai te morder pelas costas. Então, sempre, sempre, sempre escolha se comunicar. Escolha falar a verdade, escolha contar. Eu genuinamente acredito, e aí é mais uma crença pessoal do que qualquer coisa, mas eu li muito sobre isso naquele livro que eu mencionei, que é sobre como que se comunicar sobre o que você sente, seja sobre alguma atitude, seja sobre algo mais como um amigo te tratou, ou como um familiar te tratou, ou seja num relacionamento sobre sexo, ou seja num relacionamento sobre dia a dia, sobre cotidiano, sobre sair, sobre qualquer coisa, não importa. Comunicação te abre portas para criar relações humanas tão saudáveis, tipo, genuinamente tão saudáveis, e eu não entendo como que as pessoas não escolhem se comunicar. Tipo, eu sempre fui o tipo de pessoa que, sei lá, se algo não tivesse dado certo com alguém, ou se alguém brigasse comigo, minha preferência sempre seria sentar e conversar. E se isso não for a coisa mais saudável pra você, também tá tudo bem, sabe? Se o mais saudável pra você for não falar e não comunicar e não conversar, tá tudo bem também. Mas eu recomendo muito todo mundo a ser um ser mais comunicativo nos seus sentimentos. Acho que às vezes a gente tem quase que um instinto defensivo de se defender assim mesmo, de não querer os nossos sentimentos todos na mesa, porque no momento que eles estão todos na mesa, eles se quebram. Isso é verdade em alguns pontos, mas não tenha medo de comunicar o que você sente pra uma pessoa que tem que estar só acrescentando nessa vida. E é aí que eu já linko. Amizades, relacionamentos, elas têm que só acrescentar. Se você tá numa amizade onde a sua amizade faz com que você se sinta julgada, criticada, onde você sente que só você se esforça, onde você sente que é uma coisa unilateral, essa amizade claramente não tá te acrescentando inúmeras coisas. Então, o que eu diria
pra vocês, que pra mim também é uma coisa de vida que eu trouxe muito pra mim, mas aí foi muito mais de amizade, assim. O que não te acrescenta, precisa ir. E isso vale pra qualquer lado, e de novo, interprete como quiser, mas você precisa ter pessoas ao seu redor que te acrescentam coisas. Eu acredito fielmente nisso. Assim como também eu acredito em algo muito forte, que é o fato de que relacionamentos não são só sobre amor. Namorar, por exemplo, não é só sobre amor. É sobre rotina, é sobre o que você pensa, é sobre a maneira como você se comunica, é sobre o seu dia a dia, é sobre o que a pessoa já fez. Ai, mas faz um ano, mas... Tudo isso envolve, tudo isso tá junto, sabe? O relacionamento, ele é esse conjunto de coisas que não depende só de paixão. Paixão é uma coisa tão pequena comparada a tudo que soma um relacionamento, porque um relacionamento também é muito sobre você estar do lado de alguém e olhar ali pra frente e você ver inúmeras coisas, sabe? Então, é complicado isso, mas relacionamentos não são só sobre paixão. Paixão é uma grande parte, e é uma parte importantíssima que não pode ser deixada de lado, porque é aquele fogo que queima, que dá aquela excitação boa de estar com alguém, de estar feliz por estar com alguém, de estar feliz por estar falando com alguém, ela tem que existir, sabe? Eu acho que como seres humanos, esses momentos cinematográficos muito romantizados de intensidade, de sentimentos, tem que existir, sabe? Eles fazem muito bem mesmo. Mas a gente não pode esquecer que, independentemente disso, assim, eu sou a favor dos momentos de intensidade, tá? Só continuando. Eu me perdi até no que eu tava falando, mas é porque eu adoro muito o conceito de momentos de intensidade. Juro, eu me perdi 100% porque eu lembrei sobre como que eu amo o momento de intensidade. Eu amo muito o conceito de romantização da vida. Eu amo muito a gente saber que a gente merece viver cenas de filme. Sabe, eu acredito muito. Eu tenho um negócio meio bizarro com romance, mas eu tenho esse ponto de vista de que, tipo, todas as cenas que pra nós já são clichês de romances, de séries, filmes, livros, elas vieram de algum lugar e parece que elas são sempre traçadas pra histórias e histórias e histórias, mas no final disso veio da mente de um ser humano. E aí, amor é essa coisa tão mágica que eu sinto que, tipo, a gente merece viver esses momentos que são de deixar você na ponta dos pés. E eu sou muito a favor disso. Eu sei que eu tava falando sobre algo muito mais pé no chão, mas é importante também você estar em busca de relacionamentos que te acrescentem, não só acrescentem uma felicidade constante, uma excitação constante, uma vontade de viver constante, de realizar constante, mas também esses relacionamentos que te fazem flutuar. E só voltando sobre o que eu falei, que amor não é só sobre paixão, é bem difícil aceitar isso, e essa é uma coisa muito difícil da gente aprender. Mas amor também é sobre rotina, também é sobre objetivos, também é sobre momentos, como eu disse, sobre o que você quer viver. Então, tudo isso tem que ser levado em consideração. E como eu disse pra vocês, amor não pode ser a primeira coisa na sua vida, sabe? Eu tô falando tudo isso porque eu valorizo muito o falar sobre relacionamentos humanos. Tipo, tem um livro da Colleen Hoover que chama Todas as Suas Imperfeições, que muita gente não gosta, porque, spoiler, alerta de spoiler, um segundo. Porque o Graham trai ela, que é o marido dela. Mas, acabou o alerta de spoiler. Mas, basicamente, o que eu gosto nesse livro é que pra mim ele não simboliza um romance bom, ele simboliza um romance triste, sabe? Ele simboliza o que algumas pessoas aceitam. Ele simboliza quase que como Billy e a Camila não é uma coisa legal, não é uma coisa bonita, é só uma coisa do... Pô, é isso. E no fundo todas essas coisas são muito mais complexas e o que eu gosto de todas essas imperfeições da Colleen Hoover é que ele tem essa coisa do amor e felicidade não são coincidentes, um pode existir sem o outro. E eu acho que no final do livro, acaba que é mais ou menos assim. Um dos lados tinha amor, mas não tinha felicidade, e o outro lado tinha felicidade, mas não tinha amor. E eu acho que pra mim essa é a interpretação que eu tenho de todas as imperfeições da Colleen Hoover. Pra mim não é um livro feliz, pra mim não é um livro romântico, pra mim não é um livro que acaba com um par perfeito. Pra mim é um livro muito intenso sobre essas individualidades do amor, do romance, e eu acho isso fascinante, assim. E isso é verdade, sabe? Às vezes a gente ama alguém, mas essa pessoa não nos faz bem. Isso eu vejo muito pra amizades, sabe? Mas também pra relacionamentos, muito. Às vezes a gente ama alguém com todo o nosso coração e essa pessoa não nos faz bem. Às vezes você ama alguém com todo o seu coração, mas você acaba tendo que ser mãe dessa pessoa. Às vezes você ama alguém com todo o seu coração, mas essa pessoa falhou 1 milhão de vezes com você. E tá tudo bem. E você simplesmente, em algum momento, não sentir o mesmo amor.
isso não te faz culpado também. E eu acho muito interessante que às vezes os seres humanos ficam tão fixados no erro do outro que eles esquecem todas as vezes que eles erraram e fizeram o outro ser humano explodir. É muito aquele conceito de tipo, você errou 1 milhão de vezes, a pessoa ficou de saco cheio, uma única gota encheu o copo dela e aí você acha que aquela pessoa que é dramática, que é excessiva, que é etc, etc, etc. Eu acho que uma coisa que eu tenho muito orgulho em mim e que eu sempre falaria pra todos é essa empatia humana de se colocar no local do outro, de tentar entender todos os lados. E nunca só apontar o dedo. Porque pra mim isso é muito intenso, essa apontação de dedo dentro do relacionamento, dentro do amor romântico. Porque amor não é só romance. É tudo que eu tô falando, sabe? Amor é um conceito tão mais intenso, tão mais profundo sobre paixão, sobre outras coisas da vida. Então pra mim é muito sobre você também saber... Calma que eu tô olhando aqui meus pontos. Mas pra mim também é muito sobre você saber que amor é muito expansivo pra gente conseguir entender, sabe? Ele é muito, muito, muito mais expansivo. E diquinha de amiga, tá? Amor é uma coisa tão linda, tão difícil de compreender, tão complexa. Eu acho que nem se o ser humano lesse todos os livros no mundo ele conseguiria definir com palavras exatas como que é o amor, como que é o sentimento dele, como que você sente ele. Não existem palavras exatas pra definir isso, e eu acho que isso que é o mais legal, que ele é algo indefinível. Mas eu vou falar algumas coisas pra você do fundo do coração. Primeira coisa é: aprenda a perdoar as pessoas e não ficar fixado no passado, porque que perda de tempo. Mesma coisa que mandar indireta. Gente, que coisa perda de tempo. Sinceramente, eu entendo que é divertido, eu entendo que é legal e tem momentos e momentos, mas que perda de tempo. Tá parecendo uma surtada, gata. Não faça isso, não faça isso. Próximo ponto, com relação a relacionamentos e tal. Mas, tipo, eu falei agora disso, foi um pouco mais divertido, assim, mas eu queria falar sobre isso porque, pra mim, tem vários nichos e a gente perde tanto tempo com coisa besta por causa de algo tão maior, então não faz nem sentido pra mim, sabe? Não fique brigando só porque você precisa de um entretenimento. Eu vejo tanta gente que parece que briga porque precisa de um entretenimento na vida. Não seja a pessoa que não consegue estar feliz se não estiver conversando com alguém. Eu conheço pessoas que eu acho que eu nunca vi em algum momento da vida sem estar conversando com alguém. Tipo, isso é tão vazio. Tem tantas coisas assim que no final do dia são uma grande perda de tempo. E é muito bizarro, mas nas horas que a gente menos espera, o amor meio que cai de paraquedas e é uma coisa incrível. Então não gire sua vida em volta disso, porque é tão mais complexo e tão mais profundo. E eu posso fazer 30 mil episódios sobre tudo que eu acho, tudo que eu interpreto, tudo que eu já absorvi de livros, todos os livros que já me ensinaram algo. E eu nunca vou chegar 1% perto de entender, explicar ou definir tudo que é. E tem tantas situações que eu não vivi, que talvez eu nunca viva, que outras pessoas já viveram. Mas é legal observar as pessoas ao nosso redor e tentar sempre ser nossa melhor versão pra também não machucar outros seres humanos, sabe? Isso é legal. Mas eu acho que a minha coisa favorita é essa coisa do indescritível, essa coisa do não importa quantos livros no mundo a gente lê, a gente nunca vai entender. Então também, por que a gente vai achar ruim quando a gente não entende algo completamente? A gente não precisa entender tudo na vida. Então, se em alguns momentos amor ou se relacionar com os seres humanos parecer muito complexo, se lembre que sim, é complexo. E essa talvez seja a parte mais bonita sobre ele. E que você não precisa ficar bitolado só porque você não entende. Você não precisa de um amor pra ser feliz, você não precisa se culpar por algo do passado, você não precisa aceitar menos do que você merece. Isso pra mim é muito grande, inclusive, tá? Se você tem na sua mente o que você quer num relacionamento, você tem o direito de buscar um relacionamento que seja assim. E não aceitar algo que não seja algo que você quer. Porque eu também tenho muito ponto de vista de que quando você aceita algo que não é exatamente o que você quer, você também tá ferindo o outro, sabe? Porque o outro não é exatamente o que você quer e você aceitou mesmo assim. Então parece que é quase que uma coisa de brincar com os sentimentos do outro. Então não façam isso. Eu espero que essas basezinhas aleatórias da Tia Liv tenham te feito repensar muita coisa pra entender que, tipo, relacionamentos humanos não são 1% do quão complexo você é. Seres humanos são artísticos, criativos, bondosos, altruístas e várias características negativas também. E arte por si só é um conceito indefinível, assim como amor. Então, não vamos tentar entender o inalcançável. Mas, assim, é muito legal ter a humildade e a cabeça de parar e ler sobre, e entender sobre, e
ver que a gente erra e tipo, porra, é isso, sabe? Quando você é jovem, você erra mesmo e não faz o menor sentido você se culpar por algo que você errou jovem, porque a gente aprende a amar. Amor é uma coisa que a gente aprende. E geralmente, a gente aprende primeiro o que não é pra ser o amor num relacionamento ruim. A gente aprende exatamente o que a gente não quer. E às vezes a gente erra também e ensina pra alguém o que não é amor, pra depois aprender o que é amor, o que o amor deveria ser. E pode ser que você não acabe com essa pessoa, ou nem se relacione verdadeiramente, tipo, num relacionamento, assim, com essa pessoa que te ensinou o que é pra ser o amor. Mas as pessoas passam e deixam essas mensagens e você vai aprendendo muito, muito, muito aos poucos. E por mais que aquela coisa que aconteceu com 14 anos tenha te deixado super abalada, é tão pequena, perto da grandiosidade da sua vida e tudo que vai vir, todos os relacionamentos humanos e todas as conexões que você vai formar. Então, no final do dia, é tudo muito pequeno. E eu espero que eu tenha trazido algumas reflexões bem legais pra vocês sobre isso. Quando eu terminar de ler Vamos Falar de Amor, eu vou trazer ele aqui pra falar sobre todos os pontos que eu queria falar sobre ele. Esse é bem raso, era mais pra complementar o meu episódio do podcast ao vivo, né, que saiu no meu aniversário. Espero que vocês tenham gostado. Eu tô gravando isso antes do episódio, então assim, eu espero muito que vocês tenham gostado. E eu espero que Poesia Ansiosa ainda esteja sendo um momento de paz e carinho pra você. Eu nunca quis que esse podcast fosse algo onde eu sempre acertava, ou algo onde eu sempre arrasasse numa boa frase que mudasse a vida de alguém. Mas eu queria que esse podcast fosse esse momento de poesia, de ansiedade, que desse um carinho pras pessoas e uma companhia naquele dia onde você precisa, ou naquela semana onde você tá precisando de alguém que só fale uma mísera coisa que converse com você. Então eu espero que esteja sendo isso. Muito obrigada por mais um episódio e eu vejo vocês no próximo.